Salve progressistas, eu sou o Clayson. Todos os professores de história têm uma máxima que eu considero muito legal. Eu comecei a dar aulas, dando aula de história, e eu considero essa máxima importantíssima para a gente refletir sobre o que nós vamos falar no vídeo de hoje, que é: nós estudamos história para que ela não se repita nas suas tragédias. Ou seja, quando a gente vê esse filme, quando a gente fala, já vimos esse filme, é sinal de que a gente já sabe um pouco sobre o desenrolar dessa história. O que a gente vê hoje aqui no Brasil em relação ao Bolsonaro é que, apesar das diferenças, existem diferenças conjunturais, existem diferenças sociais entre o Brasil e a Alemanha nazista, o que a gente percebe é que há uma semelhança muito grande entre Bolsonaro e Hitler no que tange aos discursos e a forma com que eles lidam com a opinião pública. Nós temos lá na época nazista o Goebbels, nós temos aqui no Brasil o Gabinete do Ódio, nós temos os discursos, o Hitler, por exemplo, não chegava e falava assim, eu vou matar todo mundo, vamos para a Segunda Guerra, vai todo mundo morrer, vai todo mundo ir para tragédia total. Não, ele ia aos poucos lançando pílulas que de alguma forma faziam com que as pessoas tivessem as suas resistências minadas, mas isso era aos poucos, não era uma coisa absurda, era uma coisa, vamos dizer assim, estratégica, que é mais ou menos o que a gente tem percebido com o Bolsonaro aqui. Ele vai aos poucos lançando o que a gente chama de balões de ensaio, ele vai aos poucos colocando uma coisinha aqui, outra ali, um discurso enviesado aqui, outro ali, e o que a gente tem a impressão é que vai chegar uma hora que a bomba vai explodir. Vai chegar uma hora em que ele vai realmente se sentir seguro para fazer aquilo que é a intenção dele. E a intenção dele é a destruição da democracia. Ele não é um sujeito que ele nunca teve um apreço, ele nunca foi um democrata, ele nunca teve um apreço pela democracia. E o grupo ao qual ele governa para 15%, 20% da população, 20% no máximo. Esse é um grupo muito, mas muito afoito para que essas mudanças anticonstitucionais possam acontecer. Então é muito comum a gente ver esses grupos fazerem manifestações contra o STF, agora a gente está vendo as manifestações contra os governos estaduais. A gente percebe que eles realmente querem fazer algo contra a democracia o tempo todo, e eles saem nas ruas, não são tímidos mais, não fazem isso às escondidas, eles realmente colocam isso de forma clara e inequívoca para a população. Os desejos deles, os desejos antidemocráticos, são colocados de forma clara e inequívoca. Então qualquer pessoa que queira ver esse pendor antidemocrático é só prestar atenção nos grupos bolsonaristas, tá tudo aí. E à medida que o Bolsonaro se sente mais seguro em relação não só a esse grupo, mas na potência desse grupo em, de alguma forma, contaminar a população, espalhar para a população esse pensamento, aí ele vai se sentir mais seguro para tomar as medidas mais drásticas. O que o Bolsonaro tem falado nesses últimos 2 dias, hoje e ontem, é algo assustador. É algo que deixa qualquer pessoa muito preocupada, uma pessoa obviamente consciente do que tá acontecendo, né? Para muitas pessoas isso é uma maravilha, algumas pessoas, né? Mas a gente vai tratar sobre esse assunto aqui e vou explicar em alguns detalhes sobre isso. Só que antes nós temos que sempre fazer aquele pedido para você dar o joinha no nosso vídeo, para você se inscrever no canal. Nós chegamos a 176 mil inscritos neste canal. Ah, que maravilha! A nossa meta é chegar aos 200 mil em 2021. Talvez a gente nem vai esperar chegar até o final do ano para chegar lá, porque a gente pode conseguir isso até antes. Então eu espero que você nos ajude, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro do canal. A declaração que tem tomado os veículos de comunicação, os veículos de imprensa nessa sexta-feira, é quando o Bolsonaro diz que vai chegar o momento de o governo tomar uma medida dura por conta da pandemia. De uma forma completamente incorreta e, acima de tudo, irreal, ele compara as medidas dos governos estaduais
a um estado de sítio. Nessa ação, que inclusive ele enviou ao STF hoje, é uma ação contra os governos da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, ele pinçou 3 governos específicos, apesar de saber que outros governos, como o próprio governo de São Paulo, toma medidas idênticas a esses 3 governos que ele pinçou. Ele tenta de alguma forma colocar uma resistência direta às medidas contra o Covid-19, as medidas de isolamento que são fundamentais para a pandemia. Com isso, ele faz um discurso enviesado, um discurso mentiroso, tentando de alguma forma colocar uma relação entre as medidas de isolamento e a miséria, a fome e tudo mais. Ele não consegue compreender que essas medidas são fundamentais e que a ação dele deveria ser no sentido de apoiar os empresários, apoiar os trabalhadores que estão numa situação complicada em relação à pandemia e, logicamente, em relação ao isolamento. O governo federal, junto com os governos estaduais, deveriam estar unidos agora. O momento era de união, o momento deveria ser um momento de unir forças para ajudar não só os estados ajudarem a população, mas o próprio governo federal ter as suas atitudes, ter condições de poder ajudar o cidadão para que as pessoas possam salvar as suas vidas. Hoje nós tivemos casos em todo o país de pessoas que já estão morrendo sem medicamento, sem leito, sem poder ter uma atenção na sua enfermidade em relação ao Covid. Hoje nós tivemos pessoas mortas por asfixia no país. Já estamos começando com esse quadro já há um bom tempo, não é só hoje, mas nós estamos com um número crescente de pessoas que estão morrendo na pandemia e nesse momento quase que no auge, porque alguns especialistas dizem que o auge mesmo vai acontecer daqui a 10, 20 dias ainda pode piorar a situação, mas num momento como esse, que é o auge, pelo menos até aqui, o Bolsonaro então se movimenta para trazer uma ação contrária àqueles estados que estão desesperadamente tentando ajudar os cidadãos que estão prestes a morrer e o colapso total na saúde. Na especulação do que seriam essas medidas duras que o Bolsonaro anunciou, a possibilidade hoje, houve uma conversa dele com o ministro do STF, o Fux, em que eles conversaram até pelo telefone. Eles vão ter uma conversa pessoal na terça-feira, justamente para tratar sobre a possibilidade de a decretação de um estado de sítio. Bolsonaro negou essa decretação de estado de sítio e, de certa forma, ele desconversou o que seriam realmente essas medidas mais duras. Essa conversa na terça-feira com o presidente do STF pode elucidar um pouco melhor essa situação. Mas a verdade é que nós já temos aí esse primeiro balão de ensaio que mostra claramente o movimento do Bolsonaro contra as ações desses governadores que estão praticamente desamparados pelo governo federal, desesperados para tomar alguma atitude que possa mudar essa situação. Em um ofício ao Bolsonaro, governadores de 18 estados do país anunciam que já há falta de remédios para o Covid-19. Inclusive, existe uma previsão para que esses medicamentos possam acabar em 10 dias, sendo que essa previsão é feita com os números de hoje e há previsão, inclusive, do aumento desse número. Ou seja, em uma semana nós podemos não ter mais remédios em 18 estados do país para o tratamento. São analgésicos, bloqueadores neuromusculares, dentre outros. É um colapso dentro do colapso. Nesse documento foram apontados pelo menos 11 medicamentos que podem faltar nos próximos 10 dias, medicamentos importantíssimos para aqueles que estão na UTI, ou seja, medicamentos que podem provocar a morte daqueles que estão sendo atendidos nas UTIs. Para piorar a situação, esse novo auxílio emergencial colocado pelo Bolsonaro como uma forma de apoio aos trabalhadores que estão sendo, de alguma forma, vitimados também pela pandemia e pelo isolamento e por toda essa situação caótica que nós estamos vivendo, esse auxílio emergencial, ele corresponde a menos de 1/3 dos alimentos de uma cesta básica. Ou seja, ele é, na verdade, um paliativo que nem se pode chamar de paliativo, porque ele pouco ou nada ajuda numa situação como essa.
as pessoas em geral, os brasileiros, completamente desesperançosos em relação ao país. 2 em cada 3 brasileiros dizem que a situação econômica do país vai piorar. A situação desesperadora daqueles que não podem trabalhar em função do isolamento e não tem nenhuma outra alternativa, nada é oferecido para essas pessoas, ou morrem de Covid ou morrem de fome. A situação é de abandono total. O que está acontecendo hoje no país é o abandono da população. Estão abandonados para fome e para morte. E, paralelo a isso, o Bolsonaro falando uma mentira atrás da outra, é um mentiroso descarado. Ele tem feito discursos que são uma ofensa a quem tem um mínimo de raciocínio. A agência Lupa da Folha, ela pegou trechos desses discursos recentes do Bolsonaro e foi desmentindo um a um. As frases mais importantes. Até a mesmo desacreditada OMS diz que o lockdown não serve para a pandemia. Mentira! Ele se baseia em uma fala do Dave Navarro, que é um emissário da OMS, que o Bolsonaro acaba distorcendo completamente a fala dele, o que levou a OMS, inclusive, a fazer uma nota. Ela afirmou que nunca defendeu o lockdown como medida principal, mas destacou que considera essas restrições válidas em alguns cenários. E aí ela diz o seguinte: a OMS reconhece que em certos pontos alguns países não tiveram escolha a não ser orientar a população a ficar em casa e outras medidas para ganhar tempo. E aí, inclusive, a OMS depois ela coloca essas reportagens, eu vou colocar para você todos os detalhes, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Eles explicam claramente qual que é o ponto em que o Bolsonaro está distorcendo. Em uma situação de emergência como nós estamos vivendo hoje no país, não tem outra alternativa. E os estudos a respeito do lockdown são extensos. O Bolsonaro diz assim: tenho vários atestados de óbito comigo, vários comorbidades. Ele erra o português, né? Vários comorbidades nisso daí. E lá embaixo está escrito suspeita de Covid. Entra na estatística morte por Covid. Isto é mentira. Foi desmentido. Existe essa checagem. Em agosto, a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde informou por e-mail que todos os estados seguem os procedimentos definidos por uma nota técnica. Essa nota técnica publicada pela pasta em maio de 2020 para registrar óbitos por Covid-19 no SUS. Então é técnico. Não existe essa história de você falar que a pessoa morreu de outra forma e fala que morreu de Covid. Isso é mentira. É uma forma descarada do Bolsonaro enganar a população, especialmente aqueles 20, 15% mais aloprados que acompanham. Ele declarou que o João Dória, o governador de São Paulo, foi para o Maracanã ver a final da Libertadores, o que não é verdade. Foi o Bruno, né, o prefeito, e foi altamente criticado por isso. Foi besteira também desse prefeito de São Paulo ir lá ver essa final, ir lá para ver a final da Libertadores. Foi uma atitude imbecil, mas não foi o João Dória. E ele mente e confunde as pessoas com isso, porque ele tem essa aversão, né, uma disputa imbecil que ele tem com o João Dória. Ele fala que o Japão não teve fica em casa, e teve fica em casa. Ele mentiu, ele mente com isso. Olha, o Japão nisso daí não foi para casa, né? Não teve... Teve sim, senhor, teve. Conversa fiada. E a pior de todas, que a gente vê todos os defensores dele, todos os bolsonaristas de plantão, todo mundo falando que o STF proibiu o Bolsonaro de tomar medidas na pandemia. Isso é realmente o fim, cara. Toda vez que eu escuto isso, sinceramente, é o fim. A gente vê as pessoas falando isso com uma frequência tão grande que a gente percebe que isso praticamente virou uma verdade, quando é uma mentira descarada. É uma sacanagem as pessoas repetirem isso à exaustão, a ponto do brasileiro médio desinformado acreditar nisso. Vou deixar aqui para você na descrição a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, número 6.341, onde o Supremo decidiu que os governos municipais e estaduais podiam determinar o isolamento social. Veja bem, estamos falando de isolamento social, quarentena e fechamento do comércio.
Essa é uma ação, a ADI 6.341, que não trata, por exemplo, de vacina. Essa é uma obrigação do governo federal. Em nenhum momento isso foi colocado no STF, então ele tinha a obrigação de comprar vacina, ele negou a compra de vacina várias vezes, ele falou que não ia comprar a Coronavac, ele desautorizou uma compra feita pelo ministro Pazuello de compra de vacina, falou que a vacina ia transformar as pessoas em jacaré. Vou deixar também aqui, além dessa ação direta de inconstitucionalidade, vou deixar aqui a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, número 672, onde o ministro Alexandre de Moraes decidiu que as autoridades estaduais e municipais tinham competência para manter medidas adotadas para combater a pandemia, ou seja, eles podem fazer isso, não é como agora o Bolsonaro está dizendo que só ele podia fazer e tal. Então, assim, é uma mentira atrás da outra. É uma bagunça feita na cabeça do brasileiro, sendo que, na verdade, o que ele deveria estar fazendo agora era obrigação, é obrigação. Ele deveria estar defendendo as pessoas que estão sofrendo com o isolamento, com a pandemia, no sentido de oferecer condições de isenção de imposto para empresários, por exemplo, suspensão de pagamento de água e luz, são algumas das ações, né? Um auxílio emergencial decente para os brasileiros. Ele fez esse auxílio aí em que algumas pessoas vão receber R$150. O que você faz com R$150? E para piorar, o Bolsonaro está agora brigando com governadores. Eu não entendi por que ele não colocou o governador de São Paulo nessa história toda. Parece que ele não quer comprar uma briga com o São Paulo. Eu não entendi por quê. A verdade, ele não deveria colocar nenhum dos três que ele colocou, né? Mas alguns outros governadores que estão fazendo aqui em Minas Gerais, por exemplo, o Zema está fazendo as mesmas medidas. Há outros estados que estão tomando as mesmas medidas. Mas ele preferiu pinçar 3 governadores, talvez no objetivo de ganhar o processo, ganhar algo contra esses 3, para poder estender isso ao resto do país. Estamos em uma situação de abandono, de desespero e temos o pior presidente da história deste país. Não tem como ser pior do que o Bolsonaro. Bolsonaro é o pior gestor da pandemia do mundo, do planeta. É o pior que existe. Esta é a verdade. Mas você pode pensar o contrário. Por isso eu quero deixar aqui o espaço dos comentários para que você coloque a sua opinião. Coloque a sua opinião. O que você acha a respeito da ação do Bolsonaro nesta pandemia? O que você acha a respeito das soluções que o Bolsonaro tem apresentado? Não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, se inscreva no canal. Você pode ser membro e ajudar o nosso trabalho a partir de R$ 2,99. Te espero numa próxima.